No fundo, na verdade, eu sabia que eu não estava grávida, né? Mas a ansiedade é tanta que você acaba acreditando em uma coisa que não existe. Isso dói, isso machuca muito. Olá, mamães e futuras mamães! Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência pela espera da gravidez e as fases que eu passei durante essa espera. Quando você começa a tentativa da gravidez, você fica bem confiante e para algumas mulheres é tão simples e fácil, né? E você não espera que seja demorado. Porque aí eu realmente fui muito pessimista, eu não conseguia acreditar que daria certo, mesmo fazendo os tratamentos, né? E toda vez que a menstruação vinha, eu ficava muito chateada, muito triste. Algumas vezes eu chorava, né? Às vezes, quando a menstruação atrasava um pouquinho, eu já queria fazer um exame, já queria fazer um teste de farmácia. E algumas vezes eu fiz esse teste e acabei me frustrando, né? No fundo, na verdade, eu sabia que eu não estava grávida, né? Mas a ansiedade é tanta que você acaba acreditando em uma coisa que não existe. Isso dói, isso machuca muito, né? Foram 5 anos e meio tentando engravidar. Nesse processo, nesses 5 anos, eu passei por muitos altos e baixos. O meu marido passou junto comigo e, claro, né, não tem como ele não se envolver, né? Não tem como o esposo da gente não sentir o que a gente sente. Porque eu deixei que esses sentimentos tomassem conta de mim por muito tempo e eu prolonguei muito essa dor, né? Se eu tivesse passado logo por essas fases, compreendido essas fases, não teria se estendido tanto. Por isso que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês possam identificar e passar logo por isso. Então, depois de alguns anos de tratamento, 1 ano e meio, 2 anos, eu acabei ficando muito frustrada. Então, eu me tornei uma pessoa muito frustrada, né, de mal com a vida, me sentindo injustiçada, questionando a Deus por que comigo não acontecia. E eu não podia ver pessoas, mulheres grávidas, não podia ver grávida na minha frente. E parece que aonde eu ia tinha uma grávida, né? Brotava grávida assim de todo lado. Mas me machucava muito ver uma pessoa grávida. Parece uma bobagem, talvez você que esteja escutando pense, nossa, mas que bobagem isso. Mas é verdade, né? E muitas mulheres e amigas que passaram por isso também relataram a mesma coisa. Então, existe essa fase de você não poder ver grávida, né? E isso durou muito tempo, até que eu consegui superar isso, né? Depois vem a fase do menosprezo, né? Eu mesmo me menosprezava, eu mesmo me sentia injustiçada, esquecida por Deus, né? Não me sentia digna, porque eu pensava, puxa vida, mas se eu sou uma mulher, né? E eu não sou capaz de dar um filho para o meu esposo, né? Qual é a minha função como mulher, como esposa? Né? Eu tive o sacramento do matrimônio, mas eu não compreendi que o casamento é muito mais do que o filho, né? Do que ter filho. O filho ele é um fruto desse amor, desse casamento. Mas eu achava que eu não era digna do meu esposo. Né? Então, por muitas vezes, eu acabei maltratando ele por causa disso. Né? Muitas vezes, durante esses anos, nós estivemos separados por um tempo, porque na minha cabeça, eu achava que ele devia encontrar uma outra pessoa que pudesse dar esse filho para ele que eu não podia dar. Veja só aonde que vai o pensamento da mulher, né? Aonde que vai o nosso pensamento, como ele é fértil para as coisas ruins, né? Então eu achava que eu não era digna do meu esposo, mas não era isso que Deus queria, porque o matrimônio, ele é até que a morte nos separe, né? E eu não tinha compreendido isso ainda. Depois vem as fases assim, que você tenta se reerguer, tenta compreender o que acontece com você, mas mesmo assim você continua ainda pessimista, continua ainda desacreditando, né? Foi muito difícil para mim esse período, porque apesar de todo o apoio do meu esposo, nós tínhamos que conviver ainda com a cobrança de alguns familiares, e isso realmente machuca.
Claro, muitas vezes os familiares não sabem o que você está passando e não sabem da sua dificuldade para engravidar, né? Até amigos comentam sem querer e isso acaba machucando, porque eles vêm com aquela perguntinha: ah, vocês são os próximos, quando que vai vir o bebê? Nossa, vocês não têm filho ainda, né? Pode ser uma frase inocente, pode ser uma colocação inocente, sem a intenção de machucar, mas machuca muito, né? Isso dói e a mulher, ela carrega essa cobrança muito mais do que o homem, então eu me sentia muito culpada. Então, se você é familiar, se você conhece alguém, você sabe que esse casal ainda não tem filho, talvez eles tenham uma dificuldade ou não, por favor, não fique cobrando, não fique perguntando, não fique questionando, né? Porque isso machuca muito, isso dói. É muito difícil conviver com essas coisas. E eu tive que aprender a conviver com isso, meu esposo também, nós tivemos que superar isso juntos para poder chegar na fase em que nós estamos hoje, tá? Só que o que eu quero que vocês entendam? Por muito tempo eu deixei que isso tomasse conta de mim. Se eu tivesse identificado isso logo e passado logo por isso, né, eu não teria sofrido tanto. Eu precisei de tratamento psicológico, psiquiátrico, para poder entender, né? Claro, e da ajuda de Deus, né? Sem fé eu não conseguiria superar isso. E o meu esposo também sempre esteve muito presente comigo, me dando apoio. No fundo, ele sempre acreditou, né? Ele acreditou quando eu não acreditava. E é muito importante que você tenha do teu lado uma pessoa que confie e também que queira esse filho tanto quanto você, porque não adianta você tentar engravidar, querer esse filho, fazer os tratamentos possíveis, se o teu esposo não tem o mesmo desejo, né? Os dois precisam ter o mesmo desejo, os dois precisam estar em união, buscar o tratamento, sim, ele é importante. Se você precisa do tratamento, é preciso fazer. Eu fiz o tratamento, né? Se você precisa de ajuda psicológica, busque essa ajuda, ela só vai te ajudar ainda mais, né? Por isso que o nome é ajuda, tá? Não tenha preconceito e logo você passa, identifica essas fases e passa por isso. Não deixe que essas fases ruins acabem atrapalhando o seu tratamento, né, o seu psicológico, e não deixe interferir tanto no seu relacionamento com o esposo, porque se os dois não estiverem bem, não tem como ter um filho, não tem como dar frutos a esse casamento, esse amor, esse matrimônio. Os dois precisam estar bem. Os dois precisam estar se amando. Mais do que, no dia tal, no período fértil, eu preciso ter a relação com meu esposo, é muito mais do que isso. Né? Vocês precisam estar bem, né? Não é um relacionamento mecanizado, né? Não é uma fábrica de bebês. Não é assim que funciona o nosso corpo, não é assim que funciona os nossos sentimentos. Foi difícil para mim, eu demorei muito tempo para passar por isso. Então eu espero que você tenha mais sucesso e consiga atravessar logo por esse período. Seja otimista e, se for da vontade de Deus, Ele vai te dar esse filho, cedo ou tarde, na hora dele. Fiquem com Deus, um abraço.